revelado o incrível plano divino de Ezequiel e o significado transformador de suas profecias no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, numa época marcada pela dor e desespero. Ezequiel, um levita da família sacerdotal, se encontrava à beira do rio Quebar, na terra da Babilônia. Seu coração estava pesado com a devastação de Jerusalém, que se levantava como uma sombra em sua mente. As lembranças das celebrações no templo, da Arca da Aliança e da presença de Deus entre o seu povo pareciam ecos distantes. Ele se lembrava da grandeza de sua cidade natal, agora em ruínas, e a tristeza apertava seu coração como correntes amargas. Enquanto olhava para as águas correntes, Ezequiel sentiu a angústia de seu povo, muitos dos quais estavam perdidos e sem esperança, afastados de suas raízes. Ao contemplar o desespero em suas almas, seu espírito clamava por uma intervenção divina. Era um dia abafado, e o ar pesado parecia ecoar seu pesar. Contudo, naquele instante, os céus se abriram diante de seus olhos. Ezequiel foi tomado por uma visão surpreendente. Seres celestiais resplandecentes se aproximavam entre nuvens de fumaça. Ele viu rodas que pareciam um relâmpago de brilho fulgurante e ouviu um som poderoso, como o de muitas águas. O ar parecia tremer com a presença da glória de Deus, e Ezequiel ficou atônito, sua realidade se transformando nas camadas do divino. Eu sou enviado, ouviu uma voz que cortou o silêncio ensurdecedor de sua mente. O Senhor o estava chamando para uma missão profética. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Fortalecido pela visão da glória divina, Ezequiel se levantou determinado. Contudo, ele sabia que seu povo havia se perdido em ceticismo e desespero. Ele teria que confrontar a incredulidade dos seus compatriotas, aqueles que haviam esmorecido na esperança. Poderão viver esses ossos? Perguntou Deus, em uma clara convocação. Era uma pergunta que soava tão além do entendimento humano. Ezequiel, agora cheio de coragem, começou a profetizar sobre os ossos secos que se encontraram em um vale. Com fervor, ele proclamou a palavra do Senhor, e diante de seus olhos, os ossos começaram a se mover. Eles se uniam, cobriam-se de carne e ganhavam vida, formando um poderoso exército. O que antes era desespero agora se revelava como uma esperança renascente. Ele sabia que essa não era apenas uma restauração física, era um chamado espiritual para que o povo voltasse para Deus e abraçasse suas promessas. A cena era um poderoso símbolo da transformação que Deus desejava realizar. A pergunta crucial, no entanto, ainda ecoava: o povo se voltaria a Deus e aceitariam essa nova vida? Assim, a jornada de Ezequiel se desenrola, desafiando a incredulidade e semeando esperança em meio a trevas, enquanto a profecia de restauração continua a vibrar com a urgência de um testemunho eterno. À medida que Ezequiel proferia as palavras de Deus, um vento impetuoso soprou pelo vale, trazendo consigo um arrepio de renovação. Os que presenciavam a transformação assistiam com os olhos arregalados, cada um lutando entre a incredulidade e a maravilha. O som das juntas se unindo, seguido pelo estalar das carnes sendo formadas, era como uma orquestra celestial anunciando uma nova era. E ao final daquele milagre, quando o último dos corpos revestiu-se de pele e se ergueu, a voz do Senhor ressoou novamente no espírito do profeta. Profetiza ao Espírito, filho do homem. Diga ao Espírito que venha dos quatro ventos e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Ezequiel 37:9. Obediente, Ezequiel se posicionou como um instrumento nas mãos do Altíssimo. Ele clamou fervorosamente: Espírito, venha e traga vida a estes que morreram. Assim como uma tempestade que se forma no horizonte, um som poderoso encheu o ar, enquanto a glória de Deus se movia sobre o vale. E, para o espanto de todos, os corpos tornaram-se seres vivos, respirando e pulsando com a energia divina. Um exército havia se levantado.
Isso é um sinal do que está por vir, murmurou Ezequiel para si mesmo, enquanto observava a cena que se desenrolava diante dele. A multidão em volta estava mais atenta do que nunca. A fé começava a renascer em meio à desolação. Contudo, ainda pairava uma pergunta: esses corações endurecidos se permitiriam ser tocados novamente por Deus? As palavras de Ezequiel começaram a penetrar a mente e os corações do povo cativo. Assim diz o Senhor Deus: eu abrirei suas sepulturas e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei à terra de Israel. Ezequiel 37:12. À medida que ele falava, a visão de um futuro glorioso, onde a aliança de Deus com seu povo seria restaurada, começou a fazer eco no coração de muitos. Mas então, um murmúrio ressurgiu entre a multidão. Alguns ainda duvidavam, temerosos das promessas de restauração. Ezequiel percebeu isso e sentiu uma nova carga. Ó povo, lembrai-vos das alianças que Deus fez com nossos antepassados. Não será em vão a nossa espera, o Senhor os reunirá e lhes dará um coração novo. Ezequiel 36:26. O profeta sentiu, mais uma vez, a presença do Senhor mover-se sobre ele, fortalecendo o ponto enquanto Ezequiel falava com fervor. A voz do Senhor sussurrou uma revelação: eu estarei com vocês, e vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. O poder dessas palavras ecoou no ar e penetrava nos corações, mostrando que a restauração não era apenas uma esperança distante, mas uma realidade palpável, prestes a se concretizar. No entanto, aquele momento de glória estava longe de ser uma conclusão. Um novo desafio se aproximava. Como o povo de Deus, poderiam eles manter sua fé em tempos incertos e de adversidade? A tensão pairava no ar, pois novos perigos e provações aguardavam, provas que testariam a sinceridade de sua fé e a profundidade de suas promessas. E assim, enquanto Ezequiel buscava inspiração para a próxima missão que lhe aguardava, uma nova visão surgiu em seu espírito. Ele viu um vale ainda mais sombrio, um campo de batalha onde muitos cairiam, pois ainda restava uma luta a vencer. O povo de Deus teria que enfrentar não apenas inimigos externos, mas as batalhas internas contra a dúvida e o medo. Como eles se preparariam? Ezequiel ergueu os olhos para o céu, implorando a Deus por direção. E em seu coração, uma nova palavra ressoou: aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Era um lembrete de que a busca pela verdade e pela justiça sempre levaria à provisão divina, mesmo nos dias mais sombrios. Com essa nova missão em mente, Ezequiel entendeu que o plano soberano de Deus se desenrolaria, não obstante as dificuldades. Ele se prepararia, com todas as suas forças, para ser um porta-voz da esperança em um mundo quebrado, enquanto as águas profundas da verdade de Deus começavam a fluir novamente. A história de Ezequiel estava apenas começando a revelar os mistérios que Deus tinha guardados para seu povo. O que mais estava por vir? O caminho para a redenção estava se delineando, mas a batalha pela fé apenas havia começado. Enquanto a multidão recuperava a alegria de ter visto o impossível acontecer, Ezequiel sentiu uma inquietude crescente em seu coração. O Senhor havia agido com poder, mas agora era tempo de alimentar a chama da fé recém-acendida. Povo de Israel, exclamou ele, com a voz elevada e firme, dai ouvidos à palavra do Senhor. Pois assim diz o Senhor, em breve, darei a vocês um novo coração e uma nova vida. Nas palavras de Ezequiel, havia um eco de promessas antigas. Ele recordou a promessa feita em Deuteronômio 30, onde Deus afirmara que traria seu povo de volta à terra. Quando tiverem se desviado até os confins da terra, eu os juntarei de lá e os trarei de volta. Deuteronômio 34. Neste momento, uma corrente de emoção e expectativa permeou o grupo. Muitos começaram a lembrar das histórias de seus antepassados, de como eles haviam sido libertos do cativeiro no Egito e conduzidos a uma terra prometida. O profeta via isso diante de seus olhos, a esperança despertava em cada coração. O Senhor nos trouxe até aqui, Ele não nos abandonará agora, gritaram alguns, enquanto outros acenavam com afirmação, a primeira onda de fé ressoando nos ecos do vale. Entretanto, Ezequiel sabia que o caminho seria repleto de provações. Contudo, tenham atenção, advertiu ele, as lutas que virão não serão meramente contra inimigos exteriores. O maior desafio será a batalha que acontece dentro de cada um de nós. Precisamos estar prontos para enfrentar a dúvida,
o medo e a tentação de voltar à escravidão de nossos pecados. Enquanto ele falava sobre a necessidade de vigilância, a visão do vale sombrio que havia ocorrido anteriormente lhe voltou à mente. Ezequiel entendeu que essa visão não era apenas um aviso, mas uma preparação para o que estava por vir. As palavras do Senhor reverberavam em sua alma: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:2.41. Um novo murmúrio correu pela multidão, e muitos cobriam os olhos com as mãos, como se tentassem ver além do espaço em que estavam, tentando alcançar suas esperanças renovadas. Ezequiel percebeu que, mesmo entre os que se alegravam, ainda havia céticos, aqueles com corações endurecidos que relutavam em aceitar a transformação que Deus havia proporcionado. Ele os viu, mas não vacilou. Que os fracos digam: eu sou forte. Joel 3:10, bradou Ezequiel. Deixem de lado as suas incertezas. O Senhor trabalha para a restauração dos corações partidos. Ele é fiel em suas promessas. Todos os que clamam por ele serão ouvidos e fortalecidos. Um clamor surgiu entre as almas ali reunidas. Um espírito de renascimento estava se formando, e mesmo aqueles que antes estavam perdidos começaram a sentir uma força renovada, assim como os ossos secos que ganharam vida. E enquanto Ezequiel via a transformação, a sua visão parecia mudar. Repentinamente, ele avistou além da multidão, até a terra que Deus havia prometido, um lugar onde a verdadeira adoração seria restaurada, onde corações se uniriam em louvor ao seu Criador. O Senhor estava começando a desenhar um novo futuro, não apenas para Israel, mas para todas as nações. Por fim, a voz de Deus sussurrou ao fundo de sua mente, trazendo uma revelação que o fez estremecer: assim como levantei esses cadáveres, eu levantarei um novo povo que não apenas viverá, mas será luz para as nações. Ezequiel entendeu que a missão era maior do que esperava, era uma preparação para um despertar espiritual que iria estender-se a todos. Então, ele sabia que era apenas o começo. A próxima fase das promessas de Deus se aproximava. O que mais, Senhor? Ezequiel se perguntava em profunda reflexão, enquanto um novo mistério começava a se desenrolar em seu coração. O que mais aguardava o povo de Deus? O plano soberano de Deus continuava se expandindo, e os segredos do futuro estavam apenas começando a se revelar. Enquanto a multidão fervilhava, Ezequiel sentia um peso e uma grande expectativa em seu espírito. O que se desenrolava diante dele era mais que um retorno físico, era um chamado ao arrependimento, a nova aliança que estava por vir. Com a voz que ecoava como um trovão, ele convocou novamente o povo: não apenas voltaremos à nossa terra, mas será um retorno onde os corações serão tratados. O Senhor não apenas nos restaurará, mas nos transformará. Um silêncio profundo envolveu o vale à medida que suas palavras faziam efeito. Os olhos de muitos estavam fixos no profeta, e suas almas estavam atentas à mensagem vinda do trono de Deus. Pois assim diz o Senhor: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. A promessa de transformação tornava-se visceral, e Ezequiel via a reação nos rostos do povo da incredulidade à fé. No entanto, sabia que as palavras de Deus não eram meras promessas vazias. Cada profecia e cada bênção viriam acompanhadas de desafios. Ezequiel lembrou-se das advertências que o Senhor havia feito: o povo teria que se voltar para ele com sinceridade e devoção. E quando vocês se converterem e clamarem ao Senhor, Ele ouvirá suas orações e lhes trará a libertação. À medida que lembrava das interações do povo com seus ídolos e a rebelião contra Deus, um sentimento de urgência o invadiu. Tempo é de preparar os corações. Não os deixem se afastar novamente. Instou ele, sua voz ressoando forte e clara: para cada bênção, uma escolha. Para cada transformação, uma renúncia. Quando as palavras do profeta penetraram os corações, alguns começaram a chorar, suas lágrimas misturadas com arrependimento e esperança. Outras almas mostravam-se céticas, murmurando entre si sobre o quão difícil seria seguir esse novo caminho. Ezequiel, percebendo as lutas internas, disse: até mesmo o pequeno raminho é capaz de se tornar uma árvore frutífera. A figura do Senhor pairava na mente de Ezequiel, e ele se lembrava das palavras de Jeremias: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal,
para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Inspirado, Ezequiel reafirmou: o futuro que Deus tem reservado não é apenas para nós, mas também para as gerações que virão. Estão prontos para serem essas luzes? Um fervor renovado atravessou o povo. Inclinaram-se em clamor e oração, pedindo sabedoria e renovação espiritual. Ezequiel viu centenas de rostos voltados para o céu, buscando a face do Senhor com uma intensidade que jamais havia testemunhado. Louvem ao Senhor, pois Ele é bom. Sua bondade nos alcança mesmo em nossa apostasia. Depois de um momento de oração, um silêncio pesado pousou no ar. Ezequiel, ainda repleto de emoção, sentiu que havia uma unção especial naquele instante. E assim, quando o povo finalmente se acalmou, o Espírito soprou através da reunião, e eles se tornaram um só corpo, um só coração. E em meio à expectativa palpável, Ezequiel sentiu uma nova revelação se aproximar. A voz do Senhor novamente ecoou em sua mente: estou fazendo uma obra nova. Vocês não a perceberão? Na verdade, eu lançarei a minha palavra como um fogo ardente, purificando e refinando aqueles que foram escavados em suas iniquidades. Essa declaração fez seu coração disparar. Um novo mistério estava a caminho, envolvendo não apenas o povo de Israel, mas todas as nações. Ele sabia que Deus estava prestes a revelar seu plano soberano de redenção que transcenderia séculos e alcançaria todos os que estão perdidos. Ezequiel, então, fez a pergunta que queimava em seu coração: quem estará preparado para se levantar e ser parte dessa nova obra? Enquanto a brisa suave da noite se infiltrava entre as árvores do vale, a multidão ainda murmurava, contemplativa sobre as poderosas palavras de Ezequiel. A expectativa pairava no ar, como uma nuvem prestes a se romper em bênçãos. As expressões dos rostos refletiam um misto de esperança e temor, enquanto cada coração clamava por uma verdade mais profunda. Quem se levantará para seguir a voz do Senhor? Ezequiel repetia a pergunta em sua mente, sentindo o peso do chamado que ecoava em seu ser. O Espírito do Senhor o guiava, e ele sabia que não era apenas um profeta entre o povo, ele era o arauto de algo grandioso que estava prestes a acontecer. E então, enquanto a multidão se aquietava e suas orações subiam como incenso diante do trono divino, Ezequiel viu uma luz suave surgindo no horizonte. Era como se uma glória não visível se manifestasse entre eles, e ele sentiu que a presença de Deus estava profundamente perto, pronto para tocar aqueles que desejavam se submeter a ele. Com um movimento firme e decidido, Ezequiel ergueu os braços, e as vozes da multidão se calaram, repletas de expectativa. Escutem agora, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: através de vossa obediência, vereis minha mão poderosa se mover. A nova aliança que prometi está diante de vós, uma aliança que será escrita em vossos corações. As palavras vibravam em seu ser, e Ezequiel sentia que uma promessa monumental estava prestes a se cumprir. Pois em breve, não será necessário que cada um ensine ao seu próximo a conhecer o Senhor, pois todos me conhecerão, do menor ao maior. Jeremias 31:34. Seu coração pulsava com cada frase, reverberando a esperança renovada de um futuro luminoso e redentor. Porém, uma sombra de incerteza atravessou a multidão. Enquanto alguns pulsavam de alegria, outros contavam contas de uma história antiga de cativeiro e arrependimento que os atormentava. Como pode isso ser verdade? Como será a libertação? Alguns questionavam, as vozes cheias de dúvida intercaladas com as de fé. Ó povo, lembrem-se do que o Senhor fez por nós. Ezequiel exclamou, a paixão crescendo em sua voz. Ele não nos abandonou no deserto. Ele nos guiou pela mão através da história, e em cada tribulação, ele foi nossa rocha e fortaleza. Portanto, não temam. Ele é fiel. Enquanto falava, algo extraordinário aconteceu. Os olhos de Ezequiel brilharam com uma nova autoridade, e ele proclamou sem hesitação: assim diz o Senhor, meus projetos para vocês estão alinhados com o senhorio de Cristo, que habitará em seus corações e os guiará a toda a verdade. A sabedoria e o entendimento serão derramados como um rio abundante. Naquele instante, a multidão começou a se mover, como se uma onda de renovação os levasse. Homens e mulheres levantaram-se, e seus rostos refletiam a luz da esperança que Ezequiel descrevia.
As vozes começaram a se entrelaçar em um clamor coletivo, unindo-se em intercessão pela visão divina que os chamava à transformação. Mas, escutem. A transformação requer coragem. Ezequiel advertiu, sentindo que o Espírito Santo o guiava nas palavras. Vocês precisarão romper com tudo que é antigo para abraçar o novo. Vocês precisarão permitir que o fogo purificador penetre em suas vidas. Somente assim, estarão prontos para receber a plenitude das promessas de Deus. Enquanto o clamor aumentava, Ezequiel teve um vislumbre de um futuro ainda mais brilhante. Ele viu na fé do povo um extenso campo de grãos prontos para a colheita. Já não haverá mais divisão entre vocês, todos se unirão sob a luz da nova aliança, ele declarou, sentindo a unção em seu coração. E, observando cada resposta, a visão do Senhor pairava em sua mente, uma unificação não apenas entre Israel, mas entre todos os povos da terra. Naquele dia, eu juntarei os que estão longe e os que estão próximos. Eu formarei um único corpo em meu nome. Seu espírito ardia, pois no fundo de seu ser sabia que estava no meio de um plano soberano que transcendia tempo e espaço. Ó multidão, preparem-se. Vocês não estão apenas prestes a ver a transformação entre vocês, mas colaborarão na grande obra que transformará a humanidade. E ao final de suas palavras, uma nova pergunta ecoou em seu coração: quem irá também se levantar para levar essa mensagem ao mundo? A atmosfera estava saturada com a expectativa do que Deus estava prestes a realizar. Cada coração aguardava, e em cada alma, um convite ressoava para cumprir o plano perfeito de Deus que se desdobrava magnificamente diante deles. Enquanto as estrelas começaram a brilhar intensamente no céu, a tensão no ar estava palpável. Ezequiel, com o coração cheio de fervor, observava a multidão que vibrava em oração, cada rosto iluminado por faíscas de esperança renovada e lágrimas de arrependimento. Era um tempo de preparação, um tempo de resposta ao chamado do Senhor. Meus amados! Ele clamou, a voz firme como um trovão, o Senhor não nos trouxe até aqui para nos deixar à deriva. Ele tem um propósito. Nos dias que estão por vir, preparem-se para que um novo derramar do seu Espírito aconteça entre vocês. As expectativas daquelas palavras reverberaram entre a multidão. Ezequiel sentiu que o Espírito do Senhor se movia poderosamente, e uma onda de unidade começou a se espalhar, quebrando as correntes de dúvida e medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: eu ajudarei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e os farei voltar, pois os terei como em um dia que os trouxe para fora da terra do Egito. Zacarias 10:06. Uma murmuração de reconhecimento se levantou. Os pensamentos foram impulsionados por memórias de libertação. A esperança de redenção começou a acender novamente, como uma fogueira que, há muito, parecia extinta. Ezequiel viu entre os rostos a centelha do despertar. Se preparem, povo de Deus! Um novo caminho se abrirá diante de nós. Um caminho de restauração que não apenas nos levará ao lar, mas que nos unirá como povo, sob o mesmo Deus que nos prometeu um novo coração. E lhes darei um novo coração e colocarei um espírito novo dentro deles. Ezequiel 36:26. Naquele momento, a multidão pulsava com fervor, todos alimentando a mesma chama de esperança. Mas, quando o fogo da expectativa estava prestes a se tornar um incêndio de ação, um indivíduo sobressaiu da multidão, um líder de um clã que sempre desafiava as visões de mudança. Com voz desafiadora, ele disse: como podemos acreditar que isso realmente acontecerá? Os nossos ancestrais sofreram por tanto tempo. Precisamos ver a prova de que o Senhor realmente agirá. O silêncio caiu como uma sombra pesada. Ezequiel sentiu o peso das dúvidas, mas não cedeu. Com passos firmes, avançou em direção ao homem. Sim. Lembrem-se, ó povo. A dúvida tem um papel, mas a fé a supera. Como os profetas disseram outrora, a confiança no Senhor é a nossa fortaleza. Provérbios 3:5-6. Com intensidade, ele virou-se para a multidão. O Senhor se move em tempos de angústia. Ele faz surgir das cinzas uma esperança revitalizada. Vejam as obras dele em nós, em nossos filhos e filhas, diz o Senhor. O mesmo que trouxe os nossos pais do cativeiro também nos libertará nas promessas desta nova aliança. Um murmúrio de assentimento começou a brotar,
como uma onda refrescante. Cada coração se unia em um clamor fervoroso, enquanto em meio a eles o Espírito Santo soprou como um vento forte. Ezequiel sentiu a intensidade do momento. Ele sabia que a luta contra a dúvida e o medo era uma parte crucial da marcha para a libertação. Mas ainda há um chamado maior. Para a transformação verdadeira, será necessário que cada um de vocês busque ao Senhor de todo o coração e alma. Ezequiel proferiu, sua voz cheia de ardor. A nova aliança não será apenas entre nós, mas com o próprio Criador. Lembrem-se do que está escrito. E não haverá mais nenhuma maldição. Apocalipse 22:03. Então, uma visão se desdobrou diante dele, mais clara que o próprio dia, um povo vivendo em harmonia, espalhando a luz de Deus por todas as nações. A granha não era apenas para Israel, mas para todas as tribos da terra. O Senhor trará de volta os que estavam perdidos e os unirá em um só corpo, assim como uma só figueira, um só oliveira, em nome de Jesus Cristo. Declarou Ezequiel, suas palavras ressoando como uma proclamação. Enquanto a multidão crescia em fervor, o ar se enchia de expectativa pelo que estava por vir. Mas no fundo do coração de Ezequiel, algo mais surgiu, um pressentimento de que a jornada estava apenas começando. Quem após isso será enviado para levar esta mensagem ao mundo? O reino de Deus estava perto, mas a preparação do coração ainda precisava ser feita. Uma nova fase da história estava prestes a se revelar, e o plano soberano de Deus se desdobraria em maneiras que nem se imaginavam. E com um coração pulsante, Ezequiel esperava a resposta do povo: quem se levantará para viver essa nova aliança? Ezequiel estava imerso em fervorosa meditação quando o movimento da multidão o trouxe de volta à realidade. Os rostos radiantes que um dia eram marcados pela tristeza estavam agora cheios de fervor. Ele sentia a atmosfera vibrar, como se cada uma das pessoas estivesse claramente consciente de que algo primordial estava prestes a acontecer. Ele ergueu a mão, buscando silenciar os murmúrios e trazer todos de volta ao foco. Escutem, ó povo de Deus! Ele exclamou com toda a força de sua voz. O que Deus está dizendo a nós é de suma importância. Quando o Senhor nos promete transformação, é um chamado para a ação. A multidão se silenciou, e um profundo entendimento começou a surgir. Ezequiel, movido pela inspiração do Espírito, continuou: não se enganem. A nova aliança que Deus está preparando é como um manancial de água viva. Eis que eu faço uma aliança nova, não será como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os fazer sair da terra do Egito. Jeremias 31:31. Aqueles entre os quais Ezequiel falava sentiam-se convidados a um novo compromisso, uma nova adesão ao propósito divino. Mas a dúvida ainda pairava no ar como uma nuvem escura. Ezequiel viu os olhares ansiosos de muitos. Em um instante de revelação, continuou: Deus não apenas mudará nossas circunstâncias, mas Ele transformará nossas próprias vidas, nossos corações, se simplesmente deixarmos que Sua luz entre em nós. Então, a figura do líder cético ressurgiu na mente de Ezequiel, lembrando de que a resistência e a dúvida ainda estavam presentes. Com isso, Ezequiel se virou novamente para a multidão, os olhos ardendo com determinação. Lembrem-se, em tempos de dúvida, muitos se afastaram. Mas hoje, cada um de vocês está diante do Senhor. E como diz a palavra, o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Um profundo sentimento de responsabilização despertou entre as pessoas. Uma mulher do povo levantou a mão, e seus olhos brilhavam com determinação enquanto ela perguntava: Profeta, como podemos nos preparar para receber essas promessas? O que devemos fazer? Ezequiel viu que essa era a oportunidade de instigar um movimento transformador. Entreguem-se ao Senhor. Arrependam-se e voltem-se para Ele. Pois assim diz a Escritura: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. O olhar da multidão se ajustou, e os corações começaram a se mover juntos. Vocês serão como luzes no mundo, refletindo a glória do Altíssimo. E quando o Senhor enviar o seu Espírito, Ele encherá vocês de poder, e isso será testemunho para todas as nações. Ezequiel exclamou, sua voz ecoando em cada esquina. Mas enquanto a multidão respondia ao chamado, um vento gélido soprou através do local,
trazendo murmúrios inquietantes. Alguns começaram a olhar ao redor, e Ezequiel percebeu uma inquietação crescente. Um casal entre os ouvintes, reconhecido por muitos como descontentes, compartilhou olhares de desdém. A mulher sussurrou ao homem sobre a futilidade do que estava sendo proclamado, desafiando a promessa de Deus. A tensão era palpável, mas Ezequiel, célere de espírito, não hesitou. Até quando se oporão ao plano de Deus que se desenha diante de vocês? Cuidado, porquanto está escrito, não endureçam seus corações. Salmos 95:8. Ele não temia as palavras de zombaria, ele sabia que o Senhor estava na iminência de agir. Sei que o caminho diante de nós será marcado por desafios, mas lembrem-se, não devemos temer. Ao contrário, preparem-se para fortalecer a fé uns dos outros, pois o Pai está fazendo algo novo no meio de nós. Ezequiel exclamou. Enquanto ele falava, a energia espiritual aumentava. Era quase como se as próprias paredes do lugar estivessem vibrando com a expectativa do que estaria por vir. Ezequiel estava ciente de que a batalha não era só contra a dúvida externa, mas também contra o medo que estava enraizado nos corações. Preparem-se, pois o Senhor já está enviando um mensageiro. Ezequiel disse, sua voz ressoando com exuberância. E quem será esse mensageiro? É aquele que trará a verdade que ainda não compreendemos, um sinal da aliança que se manifestará em grande poder. Ele olhou profundamente nos olhos do povo, percebendo que os tempos tumultuados se aproximavam. Pedia a eles que olhassem para a promessa que não só aguardava, mas aguardava com expectativa e responsabilidade. E no pequeno silêncio que se seguiu, a verdade se adensou no ar e se tornou um eco eloquente à espera de resposta. A jornada de transformação estava apenas começando, com Ezequiel consciente de que o soberano plano de Deus estava agora se desenrolando em direção a algo ainda mais maravilhoso, revelando assim, quem se levantará para ser o porta-voz desse plano divino? Enquanto a multidão emana expectativa pelo que estava prestes a acontecer, um silêncio profundo se apodera do ambiente. A palavra de Ezequiel ecoa pela brisa, e os corações dos presentes estão em compasso de oração. Ele observa o olhar de cada um, buscando fervorosamente o que a transformação de Deus significaria. Então, um sinal inesperado irrompe da multidão. Um jovem, de aparência simples, ergueu-se, com uma voz trêmula mas firme, começou a falar, profeta Ezequiel, eu ouvi suas palavras e creio que o Senhor está enviando algo poderoso para nós. Mas o que isso significa para o meu povo que sofre nas trevas da opressão? Os olhos de Ezequiel se iluminaram. Ele sabia que esse questionamento revelava uma fome por esclarecimento e encorajamento. Ó jovem, escuta! Ele exclamou, gesticulando com as mãos em fervor. Deus está prestes a levantar um liberto, e não apenas um para libertar o povo da servidão física, mas aquele que irá quebrar as correntes de cada coração aprisionado na iniquidade. Como disse o profeta Isaías, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a sarar os quebrantados de coração. Isaías 61:2.1. Um murmúrio de concordância ressoou entre os presentes, mas a inquietação do casal cético não cessava. O homem, com uma voz sarcástica, gritou, e quem é esse libertador? Qual é a prova de que ele realmente virá? Suas promessas não passam de ilusões. Ezequiel virou-se, seu coração adorando a capacidade de Deus de trabalhar mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Ele respondeu com confiança, assim diz o Senhor, um sinal vos dará, Isaías 7:14. Este mensageiro que virá é o próprio Filho de Deus, que operará não apenas em sinais e maravilhas, mas revelará o amor e a redenção do Pai a toda a humanidade. Nesse instante, como se respondendo ao clamor do profeta, uma nuvem escura cobriu o céu, enquanto ventos começaram a agitar o local. A multidão, coletivamente, sentiu a presença do sobrenatural, e um tremor de reverência passou por todos. Não temam! Ordenou Ezequiel, firmando-se no chão. Pois é no poder do Senhor que encontraremos nossa força. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. As palavras flutuavam nos corações como uma verdade viva e pulsante. O casal cético, agora em um estado de confusão, trocou olhares nervosos. A mulher, por sua vez,
viu em Ezequiel não apenas um homem, mas um canal da vontade divina. Tornando-se inquieta, começou a questionar suas próprias certezas. Enquanto o profeta falava, um brilho de esperança começava a penetrar na escuridão dos corações endurecidos. Preparem-se, pois ele já está aqui, agindo entre nós de maneiras que talvez ainda não compreendamos. Os sinais do céu estão prestes a ser estabelecidos na terra. Ezequiel clamou, sua voz ressoando como um trovão entre as colinas. E à medida que as conversas na multidão se tornavam mais animadas, a intensidade da presença do Espírito se intensificava. Algumas pessoas começaram a chorar, outras a clamar em louvor, enquanto a atmosfera se transformava em um espaço de expectativa e de libertação. Com um fervor renovado, Ezequiel concluiu, louvará o Senhor todos os povos, porque em breve virá o dia em que a aliança que ele fez será estabelecida, e nossos corações assim se unirão. A pergunta que paira é: quem se levantará para acreditar e proclamar essa verdade? Pois é chegada a hora em que o Senhor renovará sua aliança e revelará os segredos do céu. Naquele momento, uma sensação de choque e uma iluminação de esperança se espalhou entre a multidão. A incerteza era palpável, mas a certeza do divino estava se aproximando. Ezequiel sabia que, ao caminhar em obediência à voz do Senhor, estava prestes a ser uma parte vibrante de um plano soberano que transcenderia gerações. Eis que estão se levantando em nosso meio jovens e velhos, sonhadores e profetas, e o que será feito em nós e através de nós ainda está por se revelar. E com isso, a expectativa do que Deus estava prestes a fazer pairava no ar, como um tremor divino que apenas começava a se desdobrar. O povo aguardava ansioso, pois o mistério de Deus estava prestes a ser desvelado, e a história ainda tinha muito a contar. Com as palavras de Ezequiel ecoando nas mentes e corações da multidão, um profundo silêncio se instalou. As nuvens escuras que haviam se agrupado pareciam pulsar com a eletricidade do divino. De repente, um trovão potente ressoou do céu, fazendo com que todos se encolhessem, mas, em meio ao medo, estava a promessa de algo novo. O profeta, percebendo a inquietação crescente, ergueu a voz mais uma vez: não temais, pois o Senhor fará proezas. Ele se une a nós nas horas de tribulação. Os rostos da multidão refletiam uma miríade de emoções: esperança, dúvida e um toque de temor. O jovem que antes havia feito a pergunta, agora parado entre os muitos, sentia algo despertar dentro de si, uma chama de fé que até então queimava quieta. Ele não estava sozinho, outros olhares se encontraram, e a solidariedade começou a formar um circuito de coragem. Ezequiel, observando a transformação ao seu redor, não pôde deixar de se alegrar. Escutem! O Senhor já começou sua obra entre nós, e não pública apenas para os poderosos, mas também para os humildes e necessitados. E acontecerá que, de qualquer modo que clamardes ao Senhor, Ele vos ouvirá. Deuteronômio 4:7. A certeza no tom de sua voz despertou uma onda de fervor que começou a agitar os ânimos. Mas vinda do fundo da multidão, a voz sarcástica do homem cético ressoou novamente com um desprezo mordaz: qualquer um pode falar de promessas, profeta. Mas onde está o cumprimento? Onde estão os sinais visíveis? O que o Senhor fará de verdade por este povo? Um momento de tensão se estabeleceu, e por um breve instante, até Ezequiel hesitou, sentindo o peso da dúvida. Contudo, lembrou-se de como Deus sempre havia se revelado através de sinais e obras poderosas. Assim diz o Senhor: eu sou o Deus que opera maravilhas, e a minha mão não está encolhida. Isaías 59:1. Nesse instante, uma luz intensa começou a brilhar entre as nuvens, lançando raios de luz dourada sobre a multidão. Os olhares se voltaram para o céu, e um murmúrio de espanto e reverência tomou conta do povo. O ambiente, que antes parecia pesado, agora vibrava com expectativa. Eis! A luz que se manifesta é a resposta do Altíssimo. Ele nos mandou o Espírito Santo, e em breve veremos maravilhas. Ezequiel falou com autoridade renovada. Como proclamou o profeta Joel: e será que, depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. A mensagem se espalhou como fogo, aquecendo os corações de todos os presentes. A multidão começou a cantar e a louvar, enquanto os semblantes de muitos que duvidavam começavam a mudar.
A mulher ao lado do homem cético, seus olhos cheios de lágrimas, disse: acho que algo realmente está acontecendo, talvez o Senhor esteja mesmo entre nós. Os ventos sopravam e dançavam ao redor, como se a própria criação estivesse em sintonia com os propósitos divinos. Ezequiel percebeu que, em meio a essa maravilha, a verdade desse evento transcenderia a própria multidão e ecoaria através dos séculos. Mas, como o casamento de sentimentos contrários, o céu se escureceu, e um relâmpago cortou o ar. Escutem, irmãos e irmãs. O que vem aqui é apenas o começo. Corações serão transformados, vidas mudadas, e um sinal maior ainda está por vir. A intensidade de suas palavras carregava a urgência de um chamado à ação. Enquanto os ecos de seu discurso reverberavam, uma sombra se projetou de um lado, e um mensageiro angelical desceu com uma luz resplandecente. O impacto foi instantâneo. Ezequiel caiu de joelhos, reconhecendo a presença sublime de Deus em meio a eles. Um novo começo se aproxima. Um novo pacto se manifestará entre os homens. E aqueles que se dispuserem a ouvir e a obedecer servirão como luz para as nações. A multidão, em silêncio reverente, aguardava ansiosamente o que viria a seguir. A mensagem estava clara, mas o que realmente significava esse novo pacto? Quais eram os planos do Senhor para o futuro do seu povo? O eco dessas perguntas pairava no ar, enquanto os olhares voltavam-se para Ezequiel, na expectativa de que ele revelasse o que Deus havia em seu coração. Preparem-se, pois o que está por vir não é só um sinal de libertação. E uma nova era começará, aquela em que o Messias será manifestado. Estão prontos para caminhar em fé e seguir o chama que nos guiará pela escuridão? As palavras finais de Ezequiel reverberaram como um convite divino. A multidão, inundada de expectativa e esperança, seguraram-se uns aos outros, percebendo que não apenas suas dores seriam curadas, mas toda uma geração estava à beira de um renascimento espiritual. E a verdadeira pergunta era: quem dentre eles teria coragem de acompanhar o profeta em sua revelação a respeito do novo pacto de Deus? Ezequiel sentiu a presença divina como uma onda, envolvendo a todos, enquanto a expectativa na multidão aumentava. Os corações pulsavam em uníssono, refletindo a urgência do plano soberano de Deus que estava se revelando a cada palavra proferida. O profeta, ainda ajoelhado, levantou os olhos para o céu, buscando direção e confirmação. Ó Senhor, o que mais será revelado neste momento? O que esperas de nós? A pergunta reverberava em seu coração, enquanto ele aguardava ansiosamente uma resposta. Uma calmaria envolveu o vale, e quando o murmúrio da multidão silenciou, um leve sopro de vento começou a agitar as folhagens ao redor. Ezequiel se levantou, a determinação ardendo em seus olhos. Assim diz o Senhor: em breve, darei aos meus filhos um novo pacto, não como o que fiz com seus antepassados. Jeremias 31:31. As palavras saíram de seus lábios com força, e a multidão chegou a estremecer diante do peso daquela declaração profética que trazia consigo um novo tempo de esperança. Como um relâmpago cortando a escuridão, Ezequiel começou a desenhar uma imagem viva do que Deus estava prestes a fazer. Um novo espírito será derramado sobre o meu povo. Os corações de pedra serão transformados em corações de carne, e neles estarei. Viverei entre eles e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Ezequiel 36:26-27. Os rostos da multidão brilharam, e uma onda de fé passou por eles. Alguns começaram a se abraçar, emocionados com a promessa de transformação. No entanto, uma resistência ainda se escondia entre os ouvintes. O homem cético, seus olhos cheios de desconfiança, levantou-se mais uma vez. Profeta, você fala de transformação e pacto, mas a opressão e o sofrimento ainda estão entre nós. O que fará o Senhor por aqueles que estão em necessidade? Onde está a prova de sua misericórdia? A provocação fez com que muitos olhares se voltassem para Ezequiel, e um silêncio tenso se instalou. O profeta respirou fundo, reconhecendo a luta interna da dúvida. Ó povo, lembrem-se! Como no passado, quando o Senhor libertou Israel do cativeiro no Egito, não será diferente agora. Ele está observando nossas aflições. Exclamou. Na verdade, se crermos, veremos a grandeza de seu poder. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal,
para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. As palavras de Ezequiel começaram a tomar forma como um mural de esperança. A multidão sentiu a força daquele eco, e uma nova energia inundou os ânimos. Mais, à medida que a assertiva esperança se espalhava, a pergunta de como seria essa nova era ainda pairava. Ezequiel sabia que, mais do que promessas, o povo precisava de clareza sobre o caminho que tinham pela frente. O pacto que o Senhor fará é por meio de um libertador, um Messias que levará sobre si as dores e iniquidades. Ele trará não somente libertação física, mas uma salvação que transformará cada coração. Ele será conhecido como o Deus conosco, Emanuel. Nesse momento, uma grande luz começou a fluir do céu, envolvendo o povo numa aura sobrenatural. Ezequiel percebeu que a manifestação divina estava ocorrendo diante de seus olhos. Havia algo poderoso se aproximando, e ele disse: preparem-se. Quando o Senhor agir, será como um rio que transborda, trazendo vida a tudo que toca. Ele é a esperança que revigora, a luz que dissipa as trevas. Os rostos antes marcados pela dúvida começaram a brilhar, e muitos aplaudiram e cantaram, ansiosos pela mudança que há muito esperavam. Mas a voz cética ainda ressoava, tentando se levantar novamente. Com firmeza, Ezequiel disse: a libertação está à porta, mas é preciso que cada um de nós se comprometa a permanecer fiel. Para cada novo começo, há um preço a ser pago. Precisamos nos arrepender e voltar aos valores que Deus nos deu. O jovem que antes havia feito a pergunta se levantou novamente, e seu coração estava ardendo por mudança. Profeta, o que devemos fazer para nos preparar? Ezequiel, reconhecendo a sinceridade da pergunta, respondeu: convertam-se, porque assim diz o Senhor: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Aquela provocação impulsionou uma onda de arrependimento que correu entre o povo. Muitos começaram a clamar e confessar as suas fraquezas. A expectativa aumentava, quando, de repente, a atmosfera começou a vibrar com uma nova unção. Ezequiel sabia que o plano soberano de Deus não apenas se manifestava entre eles, mas atuara nas vidas que estariam abertas a essa transformação. Ele concluiu: a nova aliança está se aproximando, e quem está disposto a ser parte desta grande obra? Quem se levantará para romper suas correntes? A multidão, agora em fervorosa oração, aguardava ansiosamente pela resposta que mudaria suas vidas. E enquanto as estrelas começavam a brilhar intensamente no céu, Ezequiel sentiu a certeza de que a história estava prestes a tomar um rumo glorioso. O que estava por vir não era apenas uma mudança momentânea, mas um novo início que poderia ressoar através das gerações. O mistério divino ainda se desenrolava, e o futuro do povo de Deus pendia na balança da escolha. E assim, com corações cheios de expectativa, todos aguardavam a resposta de Deus. O que mais ele estava prestes a revelar?